Irmãos, hoje nós vamos então continuar a nossa revista. Estamos aí falando sobre religiões e religiosidade, e eu quero trazer para os irmãos novamente, a última aula que nós tivemos juntos aqui, falamos um pouquinho sobre algumas questões históricas, Eu quero trazer a vocês um pouco daquilo que aconteceu na Suíça, a história da igreja na Suíça de uma forma bem breve. Ali nós temos nesta imagem uma igreja onde Ulrico Zwinglio pregou o evangelho ainda na época então da Reforma Protestante, aproximadamente 1518. E por que eu trago então a Suíça? Porque é nesse país que você tem tanto Zwinglio quanto você tem João Calvino pregando o evangelho, continuando aquilo que havia então despertado através de Martinho Lutero ainda em 1516. Então eles continuam anunciando, e a igreja ela desperta, pessoas se convertem, passam a fazer parte dessa igreja reformada que então nasce nesse movimento, e essa igreja ela expande, Ela se torna tão forte que hoje nós estamos aqui exatamente graças ao movimento que eles foram usados para começar, A partir então de Calvino, você vai ter depois John Knox, depois você vem presbiterianismo, e assim nós surgimos, a linha doutrinária a qual nós seguimos. E Zwinglio então também é um desses nomes bastante conhecidos entre os reformadores que anunciaram o evangelho. A questão é, você tem então um longo período na Suíça de um país que seguia, na sua maior parte, a linha cristã reformada. Porém, com o passar dos anos, assim como nós trouxemos já na outra aula um pouco sobre a apostasia, a Suíça passou a se deixar levar por um liberalismo teológico, ou seja, discussões que começaram a enfraquecer a própria igreja reformada que ali estava. O que é essa discussão, Quais poderíamos colocar? Afirmar então que a Escritura Sagrada, ela não é a palavra de Deus, tirar a autoridade da palavra, você começar a trazer outros discursos do mundo, você tentar espalhar a doutrina, você ramificar ela para enfraquecer. Isso começou a entrar nessa igreja, ao ponto então da igreja da Suíça ter nos dias de hoje, e aqui eu não estou generalizando, essa que nós estamos ali, a grande catedral, ela ainda se mantém em vários pontos, mas outras ditas evangélicas, ditas ainda reformadas, agora na Suíça, pelo progressismo, por esse liberalismo, eles agora então já realizam ordenação de mulheres para pastoras, estão realizando casamentos homoafetivos, e estão tendo uma inclusão de ideias de outras religiões não cristãs, como se isso então fosse algo comum, como se fosse algo normal para eles. E o que é que eu começo a observar é que esse tipo de movimento ele está cada vez mais forte, Pessoas nos levando a este questionamento, Será que o livro que você tem na sua mão, ele é de fato a única regra que você deve usar para a sua fé? Será que de fato há um único caminho para você chegar até Deus? Será que a gente não pode abrir para outras vertentes? A gente não pode começar a pensar então que a igreja, ela talvez tenha algumas coisas que não sejam para a nossa geração mais, mas que eram boas para 1516, eram boas para o século XVIII, E aí é que eu te pergunto, por que nós ainda insistimos em afirmar que existe uma igreja verdadeira e exclusiva para levar ao céu? Isso não é ultrapassado? Não é intolerante da minha parte eu chegar e falar para vocês que a igreja ela é exclusiva para levar as pessoas até Cristo?
Como é que você responderia então essa pergunta se alguém te colocasse? Por que você ainda insiste nisso? Por que você não vai para uma igreja contemporânea? Contemporânea, quando eu digo, não é porque ela está só pintando a parede de preto, tá? Mas é essa que está se adaptando. Por que você não sai da igreja presbiteriana e não vai para essas igrejas novas? São muito mais modernas, não são? Elas não são muito mais inclusivas, não é? Menos intolerantes. Eu sei que tem gente olhando assustado para mim, né? Porque nós estamos aqui fazendo uma provocação da mesma forma como o mundo faz para nós. Porque ao momento que você começa a pensar sobre isso, você tem um raciocínio particular sobre a igreja, do porquê a igreja existe, do porquê você está na igreja e porquê na presbiteriana. E isso te leva a entender o que é a igreja para você. E é tão importante você saber o significado da verdadeira igreja e o impacto que ela traz para você, porque isso vai levar à sua estabilidade na fé ou não. Se você não tem uma ideia concreta sobre o que é igreja, a sua fé, ela é oscilante. É uma fé que no primeiro vento de doutrina que passa, você balança. Ou muitas vezes até pisa no outro barco, depois você volta, porque você ainda não entendeu o que significa a verdadeira igreja, conforme a palavra nos mostra. E é por isso que eu quero falar hoje sobre estabilidade da fé, na qual nós estamos aí então, seguindo a nossa linha da nossa revista. Eu quero convidar você a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 16, para fazermos a leitura do versículo 13 ao versículo 20. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura? Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da tua palavra, nós clamamos a ti neste instante, e o Senhor continue falando ao nosso coração. Agora, através deste texto, onde vamos refletir, que o Senhor nos abençoe, ilumine a nossa mente, Senhor, para nós podermos entender com clareza a tua palavra, para podermos viver a verdade do Senhor a partir então desta compreensão e mantermos a nossa fé cada vez com mais estabilidade, firmeza no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos a ti. Amém, Senhor. Irmãos, então, em meio a esta questão da estabilidade da fé, para nós pensarmos um pouco sobre a verdadeira igreja, eu gostaria então de começar falando sobre o próprio fundamento da igreja, como o texto então nos diz. Há uma pergunta então de Jesus em meio a esse diálogo sobre quem as pessoas diziam que ele era. E então nós vemos eles responderem a Jesus. Alguns estão falando que é João Batista, outros estão falando que é Elias, outros estão falando que é Jeremias, né? Mas quando ele chega então aos discípulos, de fato eles vão falar: agora quem vocês dizem que eu sou?
nós temos então uma confissão aqui trazida agora por Pedro, né? E você vê então que Pedro, ele diz de uma forma muito clara que ele é o Cristo. Pedro tem a certeza de que ele é o Cristo, ou seja, o Messias enviado, prometido desde o Antigo Testamento para a salvação e para a redenção. E é interessante pensar então um pouco sobre esta afirmação, porque isso traz para nós o fundamento para a igreja. O fundamento da igreja é Cristo Jesus, é a obra que Cristo Jesus realizou. Mas o que afirmam por aí é que Jesus, ele não é Salvador. E o que eu quero que você pense comigo hoje é na maneira como as pessoas estão entendendo o que nós vivemos. Porque para muitos, então, eles acreditam que Jesus foi apenas um homem bom. E de fato ele foi, né? Apenas um homem correto. E de fato ele foi correto. Mas ao olhar apenas Jesus como modelo de alguém com perfeita moralidade, perfeita ética, a identidade da igreja, ela muda. Para quê? Ou qual seria a função da igreja se nós então passássemos a olhar Jesus não como o fundamento, mas como um símbolo apenas de moralidade e de ética? O que é que muda na concepção de igreja quando nós fazemos esta mudança de pensamento? Alguém pode me ajudar a pensar? O que é que acontece com a identidade da igreja se Jesus for apenas um homem bom? Diga. Sim. Ou seja, não tem igreja, não existe igreja. E é exatamente essa linha que as pessoas estão tentando fazer com que você acredite. É a briga que a sociedade está trazendo para você desconstruir a ideia que você tem sobre Cristo. Porque a partir disso, então, se ele deixa de ser o Salvador, ele deixa de ser o único caminho, ele deixa então de ter construído a igreja, de ser o cabeça da igreja, né? Ou seja, isso aqui não tem sentido. Essa reunião, ela não teria valor. Por quê? Porque nós só estamos aqui, só fazemos parte da igreja, porque Jesus Cristo um dia veio a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou. Caso contrário, não existiria igreja. E a tentativa então das pessoas é de desconstruir. E como elas começam a fazer isso? Elas começam a levar você a pensar: será que de fato este homem fez tudo o que fez? Qual é a prova que você tem que Jesus realmente realizou milagres? Qual é a prova que você tem que Jesus ressuscitou? E ao questionar aquilo que é sobrenatural, ao questionar aquilo que nós então entendemos pela fé, as pessoas começam a levar a você a pensar: bom, acho que de fato Jesus não é tudo aquilo que é falado na igreja. Jesus não tem essa autoridade toda. Por que ele é o único caminho se ele só é um homem bom? E a igreja, ao deixar isso, por mais que você não, né, você olha para isso e fala assim: não, eu não acredito nisso, né?
Mas se você deixa um pouco desse tipo de ideia entrar na sua mente, entrar na sua vida, o que é que você perde? Estabilidade na fé. Porque você começa a questionar aquilo que a própria palavra de Deus ensina. Você começa a questionar aquilo que você aprendeu, que depende da sua fé para você então viver. Porque você tem aí de fato muitos milagres que Jesus fez, descritos nos evangelhos. Mas que eles estão ali descritos, você acredita pela fé, porque você não os viu acontecer. E as pessoas, elas vão falar exatamente isso. Como é que você sabe que isso é real? Para tentar fazer com que você desconstrua a sua ideia, então, de que Jesus Cristo está vivo, realizou milagres, veio para nos salvar e é, portanto, o único caminho para nós vivermos com Deus. Ele é o fundamento da igreja. Toda a sua obra não pode ser retirada em momento algum. A afirmação de Pedro nesse texto, ela é a base. É a base para então nós entendermos onde a igreja está firmada, onde ela começa. E é exatamente isso que Jesus então vai dizer a ele depois no versículo de número 18, que há uma grande discussão com relação a esse texto, porque Jesus faz aquele jogo de palavras, né? Pedro, Petros e pedra, né? Ou seja, na linguagem que Jesus está dizendo, as duas palavras elas são semelhantes. Então, na nossa tradução, nós precisamos entender por que ele está fazendo esse jogo de palavras. Pedro então diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: então é sobre esta afirmação que a igreja será então edificada, sobre a pedra, a confissão de Pedro. E é o que nós então precisamos definir muito bem claro na nossa mente, né? Quem é que está definindo a identidade da igreja? É Pedro ou é Jesus? Se você conversar com alguém que vive dentro do catolicismo romano, eles vão então afirmar que é Pedro, que Jesus está dizendo nesse texto que a igreja então seria feita com a autoridade de Pedro, que Pedro teria chaves do reino dos céus, né? Que Pedro seria aquele então que deveria governar a igreja. E aí você começa então toda a história do papado, né? Qual foi o primeiro papa diante da igreja católica apostólica romana? Pedro. E você tem toda a sequência, porque aquele que define a identidade da igreja para a doutrina católica é Pedro. Mas quando você olha o texto, então você precisa entender isso. Jesus não está tirando toda a sua obra e está dizendo: não, Pedro, é você quem tem autoridade. É você quem é o fundamento agora da igreja que eu estou criando. Não, ele está falando a sua confissão. A pedra que Jesus está dizendo aqui nesse momento, então, é sobre a confissão, então, que Pedro traz no versículo 16. Ele afirma de forma muito clara, então, que Jesus é o Cristo. Uma afirmação, então, aqui de Calvino sobre isso. Ele diz: a igreja, ela é edificada sobre a rocha da confissão de Pedro, que é a verdade revelada do que Jesus é, de que Jesus é o Cristo. Essa confissão não é uma opinião humana, mas uma revelação divina. E aqui nós então seguimos para algo também importante que o texto traz para nós sobre a verdadeira igreja, porque ela é fundamentada em Cristo Jesus, mas ela também é edificada por Deus. Ele diz então no versículo de número 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A palavra do Senhor nos lembra que a igreja, ela é baseada na revelação divina. Aquilo que Pedro afirma e todo o ensino que nós temos, que é trazido então através dos apóstolos, ela vem de revelação divina. Ou seja, Deus revelou a eles. E aqui nós então temos que pensar um pouco, porque nem todas as igrejas hoje, elas estão baseadas em revelação divina.
Você conhece alguém que acredita em revelações? Conhece igrejas que são pautadas em novas revelações? Como é construída a doutrina de uma igreja quando as revelações humanas ganham mais espaço do que a divina? O que acontece com esse ambiente? Aumenta, né? Essas aí, elas estão muito cheias. O que mais que acontece? Como é construída essa doutrina? Quando a revelação que vai gerar a doutrina, toda a vida da igreja, ela é humana. O que acontece com esse lugar? Além de crescer, como a Luísa falou, que cresce mesmo. Alguém pode me dar um exemplo? Que lembrar? De uma revelação humana? Que gerou uma doutrina? Você lembra de alguma doutrina? Você lembra de alguma doutrina deles? De que Jesus, joia, Grazi lembrou aqui da doutrina adventista, de que Jesus tinha uma data já para ele ter voltado, não deu certo, né? Era uma revelação humana a partir das profecias de Ellen White. A primeira data não deu certo, passaram para uma outra data e as datas vão sendo atualizadas, né? E a revelação em algum momento, acho que a conexão ali, né, não foi 100% e a data veio errada. Como é que essa igreja ela é construída? Ela é construída na instabilidade do pensamento humano. Por quê? Crie você qualquer doutrina nesse momento e coloque para as pessoas viverem. Elas vão, se envolvem, elas passam a obedecer aquilo que você fez, e em um determinado momento elas vão se deparar com a sua limitação, com a minha limitação, porque nós não temos capacidade de criar a verdade. Nós em algum momento nós vamos deslizar, como nós falamos aqui, criado por homens, uma doutrina de que Jesus voltaria, se eu não me engano era 1814 a primeira, uma data próxima a essa. 14 mesmo, né? Uhum. Isso, é ele, Guilherme I, né? Uhum. Certo. Uhum. Sim. Uhum. 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 Certo. Começar a questionar. Uhum. Certo. Os próprios pastores, né? Estão sendo despertados. Uhum.
Uhum. E aí as divergências vão surgindo, por quê? Porque são criações humanas, né? Tá na nossa limitação humana, né? E aí você começa a ver que essas pessoas, elas não têm a estabilidade que você tem, porque você vive numa igreja verdadeira, que é pautada na revelação divina e não na revelação humana. Isso faz diferença, porque questione essas pessoas, e aí você vai ver acontecer exatamente isso que o Rogério trouxe para nós. Até pastores que estão deixando essa doutrina, porque ao momento que você pega o evangelho, eles não têm para onde ir, a não ser para a revelação humana. Tire as revelações extras, né, que eles têm, e eles vão concordar com você, porque é a interpretação do texto. E assim nós seguimos no evangelismo de pessoas que estão vivendo nas seitas, né? Pessoas que estão inseridas no catolicismo romano, elas precisam ser evangelizadas, porque elas não entendem qual é a verdadeira igreja. Porque, como esse texto aí que nós estamos lendo, eles interpretam de uma forma completamente errônea, trazendo autoridade a um ser humano, a um homem falho, como Pedro foi. E nós vimos isso, né? Gálatas capítulo 2, nós fizemos a leitura logo no início, falamos exatamente da falha de Pedro. Ou seja, este homem, ele foi considerado aquele então que teria suas falas, e assim por sequência, né, os demais, com autoridade, ao ponto de ele ser infalível, tornar um homem infalível. Então você começa a olhar para as escrituras, e você vê que isso não está sendo dito, né? Então, um dos fundamentos da igreja verdadeira é lembrar então que ela é baseada na revelação divina. Quando você pega então as pessoas que se deixam levar, você vai ver aí muitas questões culturais moldando as igrejas atuais, modernas, contemporâneas, né? Esses dias eu vi na internet um pastor homossexual, com todos os trajes que ele queria ter, direcionando a igreja. Uma igreja que se diz cristã. Aí você vê lá perfil de Instagram: Deus me ama do jeito que eu sou e eu estou aqui para anunciar a verdade. Questão cultural, né? Então, vamos criar os meios para nós recebermos mais pessoas, para sermos inclusivos, para não sermos como que nós somos acusados, né, de ser intolerantes, né? Nossa, mas a igreja, ela tem que se atualizar. A igreja presbiteriana tem que se atualizar, porque ela não aceita o casamento homoafetivo, ela não aceita as pessoas do jeito que elas são, e assim vem aquele discurso, né, de que Deus é amor, e a gente não precisa falar então sobre a verdade, sobre o pecado, para que elas mudem e abandonem a vida que elas estavam levando. Então, ao deixar de ver a igreja verdadeira como um lugar onde a revelação divina é que nos direciona, você começa a ver a integridade da igreja, a estrutura da igreja cheia de falhas. Você consegue observar então pessoas que não sabem para que caminho vão, né? E é por isso que eu mencionei no começo que a partir do momento que você entende o que de fato é a verdadeira igreja e onde você está, onde você deve estar, você fica com uma fé estável, a tal ponto de que alguém pode vir questionar você com a pergunta mais difícil, mais filosófica possível, e você vai permanecer ali nas escrituras. Você não está abandonando a sua base, você não está deixando de lado aquilo que te motivou então a viver com Cristo Jesus. Diferente disso, então, estão aquelas pessoas que ligam a televisão, veem um canal diferente, veem uma doutrina diferente, e elas já começam a pender para outra doutrina, né? Liga lá na Adventista, né? Começa a ouvir ali sobre Ellen White, compram livros de Ellen White, começam a falar sobre Ellen White, porque, bom, a igreja verdadeira não é baseada na revelação divina. Entendem o quanto que isso é importante de nós então definirmos na nossa mente? Cristo Jesus é o fundamento da igreja, então é a confissão de Pedro, é Cristo que é a base, porque a obra realizada foi feita por Ele e não por homens.
E nós vemos então que essa construção, a continuação da igreja, né, a edificação dela, então ela é divina e não humana. Alguém pode ler para nós? Alguém abre para nós enquanto a Luísa comenta. Sim. Exato, muito bom. E aí, Luísa, o que a Luísa trouxe de alguém propõe para você, né? Posso orar por você? Às vezes não é na praça, às vezes é em casa, né? Eles batem na porta de casa e eles perguntam: posso orar por você? Né? E às vezes na nossa ingenuidade, né? Que de certa forma fala: não, claro que pode, eu não rejeito oração, né? Num momento que às vezes a gente está precisando, né? E você não questiona que fé que ela tem, baseada no quê? E às vezes ela entrou na sua casa e você deu aquela confiança, ela volta, ora de novo, e aí de repente ela está ali ensinando para você a doutrina dela, e você se perde sem perceber. Por quê? Uma oração? Por que não? Né? Muito bem colocado, é interessante isso, porque é a nossa prática, né? A gente está em contato com essas pessoas e eles vão abordar de uma forma sutil, né? Seitas, né? Estamos aqui falando de seitas, não falando de um irmão em Cristo que vai na sua casa e quer orar com você, né? Estamos falando de seitas. Eles estão por aí fazendo isso a todo tempo. Efésios 2:20, alguém lê para nós, por favor? Muito bem, então nós vemos que somos edificados aí através daquilo que os apóstolos ensinaram, revelado então pelo Senhor a cada um deles, né, que eles vivenciaram por ouvir do próprio Cristo, e isso então vem até nós, né? A palavra do Senhor é a base para a igreja, né? Não se esqueça disso, tá? A partir do momento que você se esquecer, você vai notar pontos de instabilidade na sua fé. Não abandone então esses princípios. Versículos 18 e 19 falam para nós então sobre a autoridade. Alguém lê de novo para nós, por favor? Mateus 16. Muito bem. Que chaves são essas? Você está com a chave aí? Que chave é essa? O que é que Jesus está dizendo para Pedro? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E é interessante porque diz: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Isso é autoridade. Que chave é essa? Como é que nós usamos essa chave? O que nós temos capacidade de ligar? Através de Jesus, em nome de Jesus, mas nós fazemos o quê com as pessoas? Sim. Sim.
ela está falando, né? Isso. E a gente pode até observar que isso é um detalhe de que o nome de Jesus não tenha tanta importância para algumas pessoas, não entendam, né, o que ele fez, né, e o porquê ele fez. Mas se nós pensarmos aí sobre as chaves do reino, quais são? O que é que nós podemos fazer? Alguém me ajuda a pensar? Dezoito. Joia, é isso mesmo. E o que é essa autoridade, então? Isso. Através do Evangelho, através da verdade, das Escrituras, só a igreja tem este conhecimento e esta autoridade para anunciar ao mundo e àqueles que estão entre nós o que é a vontade de Deus ou não e quem está debaixo disso ou não. Ou seja, as chaves que nós vemos aí ele diz então que pode ser desligado na terra, é desligado da igreja. O texto de Mateus 18 está falando sobre disciplina, sobre exortação, né? Ele começa falando, chame um irmão para ir com você, para então aconselhar, para exortar essa pessoa que está em pecado. Se não der certo, leve isso à igreja, leve isso à liderança. E aí nós passamos aí a uma disciplina para ver se de fato essa pessoa vive com Cristo e se ela se arrependeu do seu pecado. Então há duas questões que o Evangelho nos permite ter, né? A fazer: disciplinar, levamos as pessoas a entender esta vida, e se elas não querem viver com Cristo, não querem abandonar o pecado, o que acontece com elas? Elas são excluídas da membresia da igreja, porque elas rejeitaram a Cristo, elas preferiram permanecer no pecado. Mas, em contrapartida, o Evangelho também fala sobre perdão. Ou seja, ele leva as pessoas a entender que, apesar da vida que elas estão tendo, com a pregação sobre Cristo, lembrando de 1 João capítulo 2, temos um advogado junto ao Pai, nós recebemos perdão através do sacrifício de Jesus. Então, a igreja verdadeira, ela é aquela que exerce da forma correta a disciplina. Muitas pessoas por aí, elas saíram de outras igrejas porque essas igrejas não agiram de forma correta quanto à disciplina bíblica. Optaram por um ou por outro, né? Fecharam os olhos para o pecado de uns que eram líderes, foram mais rígidos com outros. Eu conheço vários casos de pessoas assim. Estavam lá, a pessoa pecou, um casal pecou, e de repente um apenas foi exortado, foi expulso da igreja, o outro foi acolhido e o outro era tão culpado quanto aquele. Se afasta da palavra. Vejam, mais uma vez, deixamos então aquilo que edifica a igreja, aquilo que constrói a doutrina da igreja, para questões pessoais, doutrinas humanas, ideias, revelações humanas, e essas igrejas elas se formam e gera instabilidade, porque ela depende do que os homens pensam e não do que Deus disse. Porque é o momento então que você volta para a palavra de Deus, você entende que existe espaço para disciplina e existe espaço até para exclusão, por mais que isso seja muito difícil de fazer. Pode comentar, Paulo. Eu preciso questionar a minha fé mesmo. A quem eu estou submisso? E vejam como envolve tudo isso que nós estamos falando, porque eu entendo que o que é a verdadeira igreja? Cristo é o fundamento,
o Senhor a edifica pela sua revelação, existe espaço para a disciplina, porque a liderança tem autoridade. E aí, quando você é repreendido, você começa a pender para pensar: será que a outra igreja não está melhor para mim? Será que não está na hora de eu sair daqui? Porque estão me repreendendo demais, me exortando demais. E em muitos momentos é a hora que nós, e aqui eu estou colocando todos, tá? O Paulo segmentou em liderança, mas coloco todos nós, né? Seja pastor, presbítero, todos nós temos que pensar se aquela exortação de fato não deve ser ponderada. E muitas vezes é a realidade do que nós estamos vivendo, mas nós não enxergamos. Então, se você sabe que tem algum irmão em pecado, o que é que Mateus 18 diz? Ignore? Não. Chame alguém, converse com essa pessoa, chame alguém para ir para conversar com essa pessoa. Por quê? Porque nós temos que lutar pela santidade da igreja, para que a igreja permaneça fiel ao Senhor, para que a igreja sirva ao Senhor assim como é agradável a Ele. Então, é mais uma vez uma maneira de enfraquecer a autoridade das Escrituras. Por quê? Porque se a igreja, como às vezes a gente escuta, né? A igreja não é lugar de falar sobre pecado, né? A igreja é lugar de falar sobre amor, né? A igreja é inclusiva, vamos incluir as pessoas, né? Se você falar de pecado, se você falar de disciplina, se você exortar as pessoas, elas vão sair. Então é melhor não fazer isso, né? E nisso eu enfraqueço a autoridade das Escrituras, porque ela me ensina a fazer isso. E quando eu começo a deixar então a autoridade das Escrituras com relação à disciplina, você começa então a ver que a nossa postura como igreja, ela começa a enfraquecer. A voz da igreja, ela começa a não ter tanta força assim. Você pode fazer uma análise bem rápida quando você ouve da história ou conheceu a história de décadas atrás. Como que a igreja era vista na sociedade? A autoridade que ela tinha, a autoridade dos pastores, dos cristãos em meio à sociedade, eram vistos como pessoas com palavra, pessoas confiáveis, pessoas que sabiam, viviam questões, eram pessoas morais, moralmente corretas, né? Hoje em dia você vai como igreja se pronunciar, você é o último que tem autoridade. Por quê? Porque a autoridade das Escrituras está sendo colocada de lado, não por nós, mas pela sociedade. Por quê? Liberalismo teológico, mais uma vez. Aquilo que aconteceu na Suíça está acontecendo em todos os lugares. Vamos deixar a autoridade das Escrituras de lado, ela é antiga demais. Vamos trazer alguns escritos novos para a gente adaptar. Por que não ordenação de mulheres? A palavra não diz sobre isso, mas vamos colocar. Por quê? Porque o movimento feminista está muito forte, vamos trazer as mulheres para junto da igreja. E aí você começa a ver algumas adaptações, onde o enfraquecimento da palavra é a base. E nós vamos então pensar como nós estamos vivendo a igreja, que nós entendemos ser a igreja verdadeira. Existe espaço para a disciplina, a palavra do Senhor, a pregação fiel da palavra do Senhor é base para tudo isso. E ainda nós vemos, o texto fala sobre a igreja para nós, não sei a cabeça aqui, sobre essa invencibilidade da igreja. Olha só que interessante. Alguém pode ler para nós o versículo de número 18 novamente? Bem, o que é que significa a promessa de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? O que é que isso significa? Alguém me ajuda?
As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja vai passar por perseguição? Vai. A igreja pode fechar? Ou não? Você conhece a história de alguma igreja que já fechou? A igreja pode fechar. O que significa então que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela? Invencível de que forma? A igreja de Cristo, ela não vai parar. Pode não ter nem portas abertas, né? Ela pode estar num lugar onde o evangelho não seja permitido de ser anunciado, mas ali ela está, né? Então nós podemos aí pegar essa afirmação de Charles Hodge, que ele fala: a igreja pode ser assediada, perseguida, né? Mas nunca destruída, pois está alicerçada na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Isso nós vamos ver acontecer, né? Perseguição que nós já estamos vendo vir sobre nós de diversas formas, né? Igreja que está sendo apedrejada, igreja que está sendo queimada, igreja que está sendo fechada, lugares são proibidos, lugares onde a perseguição ela pode ser de certa forma sutil, mas acontece, mas ainda assim a igreja do Senhor ela permanece e permanecerá para todo o sempre, né? Então a sociedade ela tenta colocar na sua mente o que é, bom, a igreja está meio ultrapassada, né? O que você está vivendo como igreja aí, você está numa bolha, você não está vivendo a atualidade do que está acontecendo, porque esse sistema que você está hoje já é falho, e se vocês não se adaptarem, vocês vão fechar, daqui a pouco não vai existir mais a igreja. É mais uma tentativa de levar você a questionar se de fato o que você vive, o que você crê é a verdade, se você está na igreja verdadeira ou não, porque, mais uma vez, ela deve ser pautada então nas Escrituras e não naquilo que os homens pensam. O fundamento é Cristo e a edificação da igreja ela vem através da revelação divina. O Senhor nos direciona, o Senhor nos ensina. E é por isso que nós então precisamos aprender a responder esta pergunta: como é que você pode se manter fiel aos princípios da verdadeira igreja em um mundo que está te pressionando dia após dia para que você mude, para que você se adapte? Como? O que você precisa fazer para você se manter fiel? Continuar crendo na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, para que você, de forma particular, pessoalmente, você possa pegar as Escrituras e você ler a palavra de Deus e entender. Porque senão as pessoas vão fazer esses questionamentos, que nós levantamos aqui diversas posições que nós temos aí pelo mundo, e você vai ficar balançado, porque você vai pensar: será que de fato é isso? Será que o que estão pregando lá na igreja Filadélfia é a verdade? Será que essa igreja ela é uma igreja verdadeira? Porque você se afastou das Escrituras. Então volte à palavra, a palavra vai te levar então a lembrar que Cristo Jesus é o fundamento e que a Ele nós devemos então toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe em meio a esta temática que nós estamos trazendo, né, de religiões e religiosidade. Você precisa se lembrar que a verdadeira igreja, ela não está baseada na vontade nossa, mas sim na vontade do Senhor. O texto que nós vamos ler hoje, então, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, vamos ler juntos? Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa,
Vocês são parte desse povo, ao qual o Senhor chamou para ser luz neste mundo. Que a partir do momento que você ouvir sobre outras doutrinas, você grave esse conhecimento para você anunciar sobre Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Você vai ter capacidade de dialogar com essas pessoas sobre o que elas estão então acreditando. Que Deus os abençoe. Enquanto as crianças não sobem, vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti. E nesta manhã nós recordamos sobre os princípios da verdadeira igreja do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que fortaleça a Tua igreja, fortaleça a cada um de nós, para que, através da fé, possamos continuar submissos à Tua palavra e olhando sempre para o alvo que é Cristo Jesus. Que mesmo diante das nossas fragilidades, da nossa instabilidade, que o Senhor nos leve à maturidade, o Senhor nos leve à maior compreensão da verdade, para nós estarmos sempre firmados no Senhor Jesus. Nós agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe a nossa família, o Senhor cuide de cada um de nós a cada instante, para podermos, em meio a este mundo que nos pressiona a abandonar a verdade, possamos ser fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.